aqui para a segunda fase, aqui, nosso segundo bloco, vamos colocar assim. Critérios para configurar o vínculo empregatício. Bem, e aí eu começo fazendo a seguinte pergunta: quais são os critérios para a justiça reconhecer o vínculo de emprego, mesmo quando a empresa diz que é prestação de serviços? São os famosos requisitos que estão lá descritos no artigo 3º da CLT. E aqui eu vou pedir para vocês uma licença, que eu vou abrir aqui a CLT, tá? E eu vou ler para vocês o artigo 3º da CLT. Vejam só o que diz o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O que isso significa, gente? Aqui significa o seguinte, que nós temos o quê? Os requisitos do vínculo empregatício. Quais são eles? O primeiro deles, pessoalidade. O segundo, onerosidade. O terceiro, subordinação. E o quarto, habitualidade. Bem, o que seria o requisito da pessoalidade? O requisito da pessoalidade significa que só a pessoa contratada pode prestar o serviço, tá? Só aquela pessoa que ela pode fazer aquela prestação de serviços. Nós temos a onerosidade, que é o trabalho remunerado. Nós temos a subordinação, que significa o quê? Existência de hierarquia, existência de ordens, controle. E temos o quê? A habitualidade. Então o trabalho ele é o quê? Ele é contínuo, ele não é esporádico. Bom, e aqui eu trago para vocês um exemplo prático, tá? Imagina você que é contratado como prestador de serviço, mas trabalha todos os dias, no mesmo horário, cumpre ordens diretas, não pode mandar ninguém no seu lugar para substituir. Isso caracteriza o que? O vínculo empregatício. Mesmo que o contrato que você assinou de prestação de serviços diga o contrário, tá bom? Quem aqui já viu essa situação? Diz aí, já deixa aí nos comentários, né? Conhece algum caso desse tipo? Coloca aí no chat. Então, imagine você, um prestador de serviços, que comparece na empresa de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Você tem 1 hora de intervalo e você, quando precisa, fica até mais tarde. Faz hora extra, por exemplo. Então você não sai, você teria que sair às 5 horas da tarde, mas você acaba saindo todo dia às 6 horas da tarde, às 18 horas. E vou um pouco mais além. Imagina você, que você tem um contrato de prestação de serviços assinado, e aí o seu empregador, você vira para o seu cliente, tá? Seu cliente, tá? O contratante fala assim: olha, amanhã eu não vou, porque amanhã eu preciso ir ao médico. Ele fala assim: não, você tem que estar aqui às 8 horas da manhã, senão eu vou descontar o dia que você não está vindo trabalhar. Então percebam, isso no papel existe uma prestação de serviço, o contrato dispõe dessa forma. Entretanto, a realidade que ali existe é totalmente diferente do que está disposto no contrato, porque no contrato vai constar que o contratado, ele pode trabalhar a hora que ele quer, e ele não tem vínculo empregatício, e se ele contratar uma pessoa para trabalhar com ele, ele fica responsável. Tudo isso vem no contrato. Só que essa não é a realidade. Primeiro, não tem ninguém para te substituir. Quem presta o serviço diretamente é você, prestador de serviços. Primeira coisa. Segunda coisa, se você ousar faltar no seu trabalho, o contratante ele vai descontar da sua remuneração. Terceiro, você está lá de segunda a sexta-feira, descansando sábados e domingos. E quarto, quando há necessidade de você ter que fazer um serviço e ficar até mais tarde, você fica até mais tarde. Você teria que sair às 17 horas, mas você acaba saindo às 18 horas, 3 vezes na semana. E aí nós temos o quê? A configuração de todos os requisitos do vínculo empregatício que eu acabei de falar para vocês, que vem disposto lá no artigo 3º da CLT. Nós temos o quê? A pessoalidade, o serviço, a pessoa contratada, só a pessoa contratada que pode prestar os serviços. Segunda coisa,
Onerosidade, o trabalho é remunerado. Você recebe todo mês, você recebe um salário, ou os honorários, ou o valor dos seus serviços que são prestados. Terceiro requisito, subordinação. Existe uma hierarquia. Você precisa estar lá todo dia às 8 horas da manhã. Você não pode faltar, porque se faltar você sofre uma penalidade. Você tem que seguir ordens, você tem um controle, porque você tem que estar lá de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas. Se o contratante, que é o seu empregador, e é o seu chefe, ele virar para você e falar assim: olha, o Humberto, por exemplo, você precisa ficar aqui até as 18 horas porque precisa fazer um serviço extra. Você vai ficar. Você atende telefone fora do seu horário de expediente. Então percebam, isso não é prestação de serviço. Isso é vínculo empregatício. A pessoa contratada, ela é o quê? Ela é um empregado, ela não é um contratado, ela não é um prestador de serviços. Tá bom? Então, essas são as diferenças. Perfeito? Bem, vamos aqui dar continuidade para o nosso terceiro bloco falando